Olá, pessoal! E agora vamos falar dos níveis evolutivos do signo de Sagitário. Fiquem ligados que vai ser logo após a vinheta. Antes de iniciar o vídeo, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha que ajuda pra caramba e também comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos, tá bom? Então vamos lá? Como é que as pessoas agem no nível 1 de evolução do signo de Sagitário? E geralmente as pessoas, quando elas atuam no mundo através dessa energia de nível 1, geralmente essas pessoas elas têm uma necessidade de ter um conhecimento externo para preencher algo interno. Então o conhecimento continua, a vontade de conhecer, a vontade de explorar, a vontade de chegar a novos resultados, de buscar assuntos diferentes, de conhecer além de todo mundo, isso tudo continua muito forte nessa energia. Só que essa energia ela fica muito mundana, que aí é essa oposição natural que se tem de Gêmeos, né? Fica muito mundana aqui, muito terra. Então as pessoas de nível 1 viajam sem parar, ou conhecem muitas pessoas, ou têm vários grupos de amigos, ou se envolvem em muitos projetos, porque quer ter conhecimento, conhecimento e mais conhecimento. E é geralmente nesse nível 1 do signo de Sagitário que as pessoas ficam rasas, ou que conhecem muito pouco do assunto, passando uma imagem de sabichão. Geralmente essas pessoas de nível 1 têm um interesse espiritual, um interesse religioso, mas muitas vezes esse interesse tem uma segunda e uma terceira intenção. Elas não estão em busca de um conhecimento maior, mas de alguma forma elas precisam provar para todo mundo que detêm o conhecimento e querem a aprovação, a crítica positiva das pessoas. E geralmente essas pessoas se infiltram no cotidiano das outras pessoas. Elas entram na vida das pessoas e invadem mesmo sem pedir licença, sabe? Quando você vê aquela pessoa tá lá na sua casa, quando você olha essa pessoa tá ali questionando coisas a seu respeito e às vezes coloca isso para todo mundo ver, espalha a notícia, né? Ou usa a sua história como um exemplo filosófico para poder ganhar curtidas, né? Hoje em dia é tudo curtida. Essa é a intenção, né? A intenção desse Sagitário de nível 1 é se tornar famoso, conhecido e perceber que todo mundo ao seu redor está de alguma forma admirando, falando dele e acreditando nele. Mas geralmente esse nível 1 não trabalha de forma profunda, fica raso. Não porque tem mil coisas para fazer ou porque não tem tempo para se aprofundar, mas porque não quer. Simplesmente fica raso por interesse próprio, porque é fácil às vezes enganar as pessoas. É fácil às vezes trabalhar na fé dos outros de forma leviana. Simplesmente enganar por enganar. Muitas vezes essas pessoas de nível 1, elas ficam vagando pelo mundo, porque elas não encontram um porto seguro, elas não conseguem encontrar um canto que pode chamar de seu, porque não se identifica com nada. Parece que tem um vazio interno e elas buscam de alguma forma um preenchimento externo. Então viajam muito, ou conhecem outros lugares, ou quase nunca estão em casa, ou quase nunca estão em silêncio com elas mesmas, estão com a mente sempre ativa, estão sempre rodeada de pessoas, rodeada de afazeres e não param, não internalizam. E por mais que essas pessoas estejam rodeadas de gente ou que estão numa viagem muito culta, conhecendo várias coisas, elas ainda se sentem vazias. É importante para essas pessoas de nível 1 trabalhar essa quadratura de Peixes e Sagitário, porque Sagitário de alguma forma está em busca de respostas e Peixe simplesmente é a resposta. Então, se nesse nível 1 a pessoa não internaliza de alguma forma para poder entender o todo, para poder ter uma visão holística, porque ela precisa se autoconhecer, ter total conhecimento de si mesma para poder se elevar e enxergar o quadro todo, para poder ter uma visão holística. Se ela não faz esse movimento interno, ela não alcança essa visão. Então, por mais que essa pessoa de nível 1 tente passar, que conhece as coisas, que tem sabedoria, de alguma forma sempre passa um vazio. E essa pessoa acaba sofrendo com críticas porque pessoas conseguem perceber este vazio, esta falha na personalidade, esse desencontro dela com ela mesma, que aí é Virgem. Quando o Sagitário entra em harmonia com o signo de Virgem ali, na
quadratura natural desses signos, as pessoas de Sagitário forte no mapa, do signo de Sagitário, começam a trabalhar dentro de uma perfeição, de um aperfeiçoamento de si mesmo, de um aperfeiçoamento em relação ao outro, do seu intelecto, da sua comunicação, da forma como ela se expressa, da forma como ela muda a situação ao seu redor. Isso a gente vai ver já já no nível 3 ali. Geralmente essas pessoas de nível 1 também são muito farristas, são muito cômicas, geralmente se tornam muito cômicas, são os bobos da corte, sabe? Aquelas pessoas que estão ali para divertir os outros, para trazer alegria para os outros e voltam para casa e se sentem tristes, se sentem melancólicos, sentem que não estão fazendo algo de especial ali, né? Com essa quadratura de peixes ali natural, né? Sentem que não estão fazendo algo especial para o mundo. Então ficam tristes, ficam abatidas. Geralmente as pessoas de nível 1 do signo de Sagitário mostram uma felicidade espantosa, uma alegria sem fim, se mostram extremamente extrovertidas, soltas no mundo, prontas para se aventurarem pelo mundo, prontas para enfrentar todo tipo de perigo, que estão abertas a tudo, que têm mente aberta, que estão aí. Quando voltam para casa, se sentem menor que um grão de areia. Geralmente as pessoas do nível 1 do signo de Sagitário não têm paciência para estudar. Primeiro, não conseguem se organizar. Segundo, não vem motivação no estudo, tipo, se perguntam, para quê? Por que eu vou estudar isso? Isso não serve para nada. E quando estudam, estudam de forma vaga. Gêmeos é uma energia que consegue fazer a pessoa aprender rápido. Às vezes, numa lida ou apenas sentando na sala de aula e prestando atenção no professor, já aprende ali. Virgem, que faz parte dessa cruz aí de Sagitário, Virgem anotou ali, conseguiu anotar algumas informações, consegue, de alguma forma, dentro da sua organização pessoal, consegue aprender. Sagitário não. Sagitário precisa se dedicar, precisa sentar, precisa se organizar, precisa pegar todas as informações de alguma forma e colocar no papel. E isso dá trabalho. E muitas vezes as pessoas de nível 1 não têm saco para isso e o que elas fazem? Simplesmente pegam tudo superficialmente e fica superficial mesmo. Daqui a 5 dias esqueceu tudo. Se alguém vier perguntar sobre aquele assunto que a pessoa de nível 1 falou que entendia absurdamente bem, quando a pessoa ouve, vê que ela não aprendeu, foi nada, né? As pessoas nesse primeiro nível de evolução do signo de Sagitário podem também se tornar altamente críticas de todas as formas, de transformar a sua vida num bafafá sem fim, em tretas atrás de tretas, em problema atrás de problema, causar com vizinhos, em causar com os amigos, em causar na escola, na universidade, no trabalho, ou seja, todos os ambientes onde essa pessoa se encontra, ela causa, ela cria um problema, ela se torna chata, ela às vezes quer mudar a rotina de todo mundo, porque ela acha que sabe demais, porque ela acha que pode interferir na vida de todo mundo. Então, se você notar aí aonde você tem o signo de Sagitário no seu mapa e você perceber que você age dessa forma aí, é porque você precisa equilibrar essa energia, tá bom? Lembrando que eu fiz um vídeo ensinando mais ou menos como equilibrar as energias dos planetas, tá bom? As energias dos signos. Eu vou deixar aqui no izinho para vocês aqui em cima, ok? E também vou deixar linkado no final do vídeo. Agora, como é que as pessoas agem no nível 2 de evolução do signo de Sagitário? Nesse nível 2, geralmente as pessoas já procuram a verdade interior. Essas pessoas, elas percebem o quanto que a mentira, a falta de ética, a falta de educação, a falta com a verdade prejudica tanto a ela quanto ao meio. Então, ali no nível 1, como de alguma forma as pessoas podem espalhar inverdades ou causar problemas sem fim no cotidiano das outras pessoas, na vida das outras pessoas, nesse nível 2, ela já tem consciência do mal que isso pode causar. Então ela já está na busca da verdade, ela já está buscando respostas para os problemas que a falta da verdade, que a falta de moral, que a falta de ética pode causar para o mundo. O que um ato injusto pode causar de mal para os outros? O que uma fofoca pode causar de problema na vida de uma outra pessoa? O que uma atitude de má fé, que ali é a quadratura natural de Sagitário e Peixes, pode causar de mal para a vida de uma pessoa, né? Enganar as pessoas, ludibriar as pessoas, iludir as pessoas, passar algum conhecimento vago, sem aprofundamento e sem verdadeiro conhecimento. O
quão isso pode fazer mal para as pessoas. Então é nesse nível 2 que as pessoas começam a trabalhar o equilíbrio dos seus atos, buscando a sua verdade interior. Então é nesse nível 2 que geralmente as pessoas começam a ter uma necessidade de ser verdadeiras o tempo inteiro. A verdade é a coisa mais importante para ela. Quanto mais verdadeiras são as pessoas, quanto mais verdadeiras são as situações, quanto mais verdadeiras são as empresas, ou os negócios, ou os envolvimentos que ela tem no dia a dia, no cotidiano dela, melhor. É nesse nível 2 que a mente superior começa a ser estimulada de alguma forma. Então, conforme ela começa a aprender, ao mesmo tempo ela começa a ensinar. Ela tem uma necessidade quase que imediata de passar adiante este conhecimento. Aí é essa oposição de Gêmeos e Sagitário buscando o seu equilíbrio, que aí é o Sagitário de alguma forma em harmonia com a energia geminiana, espalhando a informação, ensinando para os outros, compartilhando o seu saber, compartilhando aquilo que ela própria buscou, aquilo que ela própria conheceu em si, que trabalhou em si, que se melhorou em si, ou que buscou essa evolução. Ela buscou uma evolução mental, uma evolução intelectual, e ela tem uma necessidade de passar isso adiante. É nesse nível 2 que começa uma grande transformação da pessoa nela mesma, na lapidação pessoal dela, no aperfeiçoamento do seu saber. Ela começa, geralmente nesse nível 2 que a pessoa começa a se organizar, a se disciplinar no seu cotidiano, no seu dia a dia, e começa a pegar os assuntos mais abstratos, mais em termos religiosos, em termos filosóficos, em termos metafísicos, e de alguma forma começa a trabalhar de forma realista naquilo, né? Não está ali simplesmente usando a informação, essa sensibilidade, essa intuição que o signo de Sagitário traz para a pessoa para enganar e iludir os outros. Não, ela está pegando aquela informação e de alguma forma ela está trazendo e aplicando na realidade, ensinando para os outros como utilizar esta energia, como trabalhar esse campo abstrato, metafísico, filosófico e religioso no seu dia a dia, dentro da sua fé. É nesse nível 2 que a pessoa começa a construir uma fé. E muitas vezes não é uma fé externa em um Deus ou numa religião X ou Y. Ela começa a construir a fé em si própria, acreditar que ela é capaz de alcançar, de elevar o seu nível de conhecimento interior. E além disso, pode expandir e passar isso, espalhar isso para os outros. E de alguma forma despertar a inteligência emocional em si mesma e principalmente nos outros. Agora, como é que as pessoas agem no nível 3 de evolução do signo de Sagitário? É nesse nível que as pessoas percebem que elas são um com um todo, que de alguma forma estamos todos conectados. E para que fiquemos conectados é necessário agir dentro do respeito, da ética, da moral e principalmente respeitando os níveis evolutivos das outras pessoas, que nem todo mundo é capaz de alcançar o que você alcançou neste terceiro nível. Nem todo mundo consegue buscar os conhecimentos que você do terceiro nível de Sagitário consegue alcançar. É nesse nível 3 que as pessoas compreendem de uma forma pura, mas também muito realista, o dever que cada um tem e o papel que cada um tem que cumprir no mundo. Então é nesse nível 3 que as pessoas passam a ser mestres. Mestres pelas suas atitudes, pelas suas ações na vida. Mestres pelas experiências que elas próprias passaram, porque elas viveram, elas experimentaram, elas exploraram, elas estudaram, elas se dedicaram, elas se isolaram, elas entraram em contato com mentores, com guias espirituais, seja com que for, se isolaram e realmente se dedicaram àquele conhecimento e vivenciaram aquilo ali e sentiram na pele aquela realidade. É nesse nível 3 que as pessoas não viajam simplesmente por viajar para mostrar em foto de Facebook que foi para vários lugares no mundo. São pessoas que viajam, muitas vezes não expõem para ninguém, não mostra para ninguém e vivenciam de alguma forma a realidade daquela cultura, daquele povo, daquela língua, daquela cultura, daquela alimentação, ou seja, elas entram naquele mundo, elas conhecem aquele universo, elas têm interesse sobre aquele universo e só saem de lá quando estão saciadas
de saber. E quando voltam transformadas e de forma altruísta ajudam outras pessoas a se transformarem também, respeitando mais uma vez o nível de cada um, compreendendo que cada um tem um serviço a cumprir neste planeta, então não pode interferir nos planos de cada um segue o seu caminho, cada um segue o seu destino. Por isso que Sagitário do nível 3 não impõe as suas verdades. Já ali no nível 1, geralmente as pessoas são as donas da verdade, que apontam o dedo, que falam, eu tô certo, você tem que acreditar em mim, e causam vários problemas. No nível 2 e nível 3, não. No nível 2, ela já começa a ter consciência de que para ter uma verdade, ela precisa experimentar, ela precisa aprender, ela precisa se colocar à prova e sente que ali precisa evoluir. No nível 3, ela já evoluiu de alguma forma, então ela já tem essa compreensão de que não existe verdade absoluta, que as coisas são mutáveis, que as coisas mudam, que as verdades podem mudar o tempo inteiro, que depende do nível de cada um e da necessidade de cada um para que aquela coisa que seja apontada como verdade sirva para todos. Não serve. Às vezes tem uma pessoa que está em um hospital e tem uma pessoa que está se divertindo em um clube. São realidades diferentes. E Sagitário de nível 3 consegue compreender essas diferenças. Que tem uma pessoa ali que está hospitalizada e que tem a outra que está se divertindo, e aquela verdade absoluta não vai servir para as duas da mesma forma. Nesse nível 3, geralmente as pessoas têm um certo cuidado de espalhar o seu saber e o seu conhecimento. Não espalham de forma leviana. E sabem que o seu conhecimento, mesmo atingindo pessoas de níveis mais baixos e não compreendendo a sua linguagem, e podendo falar besteira ou criticar de alguma forma ou querer causar de alguma forma um problema com a pessoa, geralmente essa pessoa de nível 3 se abstrai. Geralmente ela não se envolve nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente, nem mentalmente naquela energia. Ela simplesmente fica fora. Ela se eleva e permite que aquela pessoa fale, porque ela simplesmente sabe que aquela pessoa não tem o alcance para compreender aquilo. Mas essa grande cruz de Sagitário pede o compartilhamento do seu saber. Por isso que o signo de Sagitário traz muitos mestres, muitos palestrantes, muitas pessoas que ensinam, muitas pessoas que passam o seu saber, mas não conseguem controlar todos os níveis, então vão ter vários tipos de energia vibrando ali. Ela só não pode se abalar emocionalmente ou ficar sensível demais por conta do ambiente ou por conta de críticas ou por conta de qualquer coisa e se desestruturar. Geralmente as pessoas de nível 3 têm um certo equilíbrio das suas emoções e não se abalam por críticas, problemas, reação em massa de alguma coisa que foi falada ou de alguma coisa que foi feita. É nesse nível 3 que se alcança a expansão da sabedoria, e aonde se tem os grandes mestres, pessoas de um saber profundo, muitas vezes de um saber complexo, que espalham para o mundo e somente algumas pessoas são capazes de codificar as informações desses mestres em expansão. Então, como eu sempre digo, olhem aí no mapa de vocês, vejam onde está o signo de Sagitário e percebam se naquele setor, na casa onde ele cai, aonde está Júpiter também, se naquele setor aonde Júpiter cai, qual o nível ou quais os níveis evolutivos de Sagitário é aplicado ali, como você atua naquele setor do mapa. Por exemplo, se cai numa casa 11, o seu signo de Sagitário, será que nas atividades em grupo que você faz, você está no nível 1, no nível 2, no nível 3? Se cai numa casa 4 ali com a sua família, com as pessoas mais próximas, com as pessoas mais íntimas, que você mais ama, você está no nível 1, no nível 2, no nível 3? Como você nutre essas pessoas? Qual o saber que você utiliza para nutrir essas pessoas? Se cai numa casa 8, o signo de Sagitário, como é que você lida nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis, ou quando você está se relacionando com os valores dos outros? Você está no nível 1, no nível 2 ou no nível 3, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente tem que fazer para identificar ali os níveis nas casas, nos setores do mapa, tá bom? Então é isso, e nos vemos então nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.